Gente, 15 milhões de euros? É sério isso? Para começo de conversa, o Mauro tá certo, o Mauro César está certo. Ele fez aquilo que o jornalista tem de fazer e publicou a informação que ele tinha e colocou os prints à disposição de todo mundo. E tá lá, 15 milhões de euros. É um absurdo a forma como o Flamengo trata um dos seus principais jogadores, o Pedro. 15 milhões de euros. E não cabe a jornalista nenhum que tenha notícia deixar de publicá-la. Tem que publicar. O Mauro foi perfeito nessa história. Então, o errado nessa história é o Flamengo. Só isso. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui, claro que a gente vai continuar repercutindo essa bomba da quarta-feira, que é a notícia que o Mauro César trouxe de forma exclusiva sobre o Pedro, o Flamengo aguardar uma proposta para negociar o Pedro, pois procura um jogador de outro perfil para a posição. E o que mais me impressionou nessa história toda é o valor colocado na mesa de negociação, né? 15 milhões de euros por um dos principais jogadores do elenco. É um absurdo, é uma coisa lamentável que o Flamengo está fazendo com o Pedro. De verdade, assim. Ah, mas o Felipe Luiz não quer um atacante com outras características. Se o Felipe Luiz sai amanhã, como é que fica? E quem o Flamengo consegue contratar melhor do que o Pedro? Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que tem o oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu amigo? Então você não sabe o que está perdendo. E aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui ao lado e faça o seu login depois de acessar o site bandbet.bet.br com as melhores oportunidades do mercado para você, inclusive para os jogos desta sexta-feira pela Copa do Mundo de Clubes, 2 grandes jogos envolvendo brasileiros, primeiro Fluminense e Al Hilal, depois Palmeiras e Chelsea, e as melhores oportunidades do mercado, as melhores odds, já estão lá para esses 2 jogaços de bola, tá? Então a Copa do Mundo de Clubes não acabou não, ela continua a todo vapor, o Fluminense joga em Orlando, o Palmeiras joga na Filadélfia, e você, claro, vai assistir ao jogo, conferindo e se divertindo no site da BandBet. BandBet, um lance infinitas possibilidades, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Entrando nessa história do Pedro, né, assim, vamos dar um passo adiante nessa história. A informação que o Mauro publicou é correta, mais uma vez dizendo isso, tá? Cara, como é que um técnico, independentemente de quem seja, tem a prerrogativa de tomar uma decisão tão importante quanto essa? O Flamengo traz um diretor de futebol, um diretor técnico de futebol, justamente para olhar no olho do treinador e falar, peraí, isso aqui não está correto, isso aqui tá certo, tá errado, aquela coisa toda. Então, a partir do momento em que o André Rocha foi perfeito, aliás, num comentário nesta quarta-feira na S1 Live sobre isso, a partir do momento que você traz um diretor técnico profissional de futebol, esse camarada, no caso o José Boto, tem de justamente questionar o Felipe Luiz sobre esse tipo de decisão e pode barrar, ele tem a prerrogativa, inclusive, de barrar uma iniciativa dessa, tá? Assim, ponto. O técnico não pode, de forma nenhuma, determinar o futuro de um jogador desse tamanho na história do Flamengo. E esse valor de 15 milhões de euros é um preço de banana.
Isso é um valor factível para clubes do futebol brasileiro, gente. O Palmeiras trouxe o Vitor Roque por 25 milhões de euros e o Pedro é mais jogador do que o Vitor Roque. O Pedro é o melhor centroavante em atividade na América do Sul, então não faz o menor sentido isso. É um papo sem pé na cabeça, porque se é para o técnico, se é para terceirizar para o técnico decisões desse tamanho no futebol, fica como estava. Fica como estava. O Marcos Braz cansou de fazer isso, né? Principalmente quando o Jorge Jesus veio ao Flamengo. Então deixa como tá, cara. Deixa como tá. Não precisa fazer uma coisa muito elaborada, não. Não precisa. Tá? Então eu acho simplesmente absurda essa ideia. Absurda. A não ser que, e eu tenho de fazer essa ressalva, o Pedro esteja com a carreira comprometida por causa das 2 graves lesões que ele teve. Aí é outra história, mas eu não tenho essa informação. Eu não tenho essa informação. Se é verdade isso, e eu não vou dizer aqui que é ou que não aí é compreensível essa história. Aí essa história começa a fazer sentido. Mas se não for isso, pelo amor de Deus, o Felipe Luiz, aliás, se contradiz em relação à declaração que ele deu em on, ou seja, no microfone, numa entrevista coletiva, quando fala que tem que encaixar o Pedro no esquema dele. É óbvio que ele tem que fazer isso. Ele tem a obrigação, aliás, de fazer isso. Cabe ao técnico tirar o melhor de cada jogador. Eu sempre falei sobre isso e eu tenho que ser coerente com o meu comentário ou com a forma como eu penso o trabalho de um técnico de futebol que tem que tirar o melhor dos jogadores que ele tem à disposição. Ah, mas precisa ter mais intensidade na marcação. Eu não gosto muito de utilizar esse termo intensidade. Mas vamos lá, precisa ter mais intensidade na marcação da saída de bola no adversário. O Juninho faz isso. O Juninho faz isso. Isso faz do Juninho um jogador melhor do que o Pedro? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, assim, não dá para abrir mão do Pedro, principalmente por esse valor. Se chega uma proposta de 80 milhões de euros, como a que a Juventus pagou pelo Vlahovic, a Fiorentina, só para citar um jogador que foi nominalmente citado pelo José Boto, pô, aí é irrecusável, cara. Aí você vende um jogador. E aí você vai contratar um jogador melhor do que o Pedro. Mas com o que o Flamengo pode pagar, e o Flamengo não vai trazer o Haaland, o Flamengo não vai trazer o Julian Álvares, o Flamengo não vai trazer o Harry Kane, não dá para ter um jogador, pelo menos na minha opinião, melhor do que o Pedro. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Eu acho absurda a forma como o Flamengo está tratando o Pedro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.